Dizem que a traição tem gosto de fel, mas eu descobri que ela tem cheiro de perfume francês, misturado com o café da manhã na cama e o sorriso falso que minha irmã sempre teve. Meu nome é Clarice Noronha, tenho 38 anos e moro em Recife há quase toda a minha vida. O Nordeste sempre foi meu lar, mesmo quando o destino insistia em me tirar daqui. As águas mornas do mar de Boa Viagem guardam mais segredos meus do que qualquer confessionário. Foi ali, sentada na areia fina, enquanto observava as ondas quebrarem na barreira de corais, que entendi que meu casamento havia terminado. Naquela manhã de maio, o céu estava coberto por nuvens cinzentas que ameaçavam uma chuva tropical típica. Eu havia acordado mais cedo para preparar o café especial de aniversário de casamento, tradição que mantínhamos há 10 anos. Tadeu sempre gostou de tapioca recheada com queijo coalho e um bom café com rapadura ralada, costume que ele trouxe da infância passada no interior pernambucano. Nossa história começou como tantas outras, um encontro casual no Festival de Inverno de Garanhuns. Ele tocava violão numa roda de amigos, cantando Alceu Valença com aquele sotaque carregado que me encantou desde o primeiro momento. Eu estava de passagem, aproveitando o friozinho da serra para esquecer um término recente. Entre acordes e olhares, nasceu algo que parecia tão verdadeiro quanto as pedras da serra. 10 anos se passaram. Construímos uma vida juntos. Nossa casa no bairro de Casa Forte, decorada com o artesanato de todo o Nordeste, o pequeno consultório onde atendo como nutricionista, o ateliê onde Tadeu cria suas esculturas em madeira. Tudo parecia perfeito, como aqueles casais que as pessoas invejam. Minha irmã Iracema sempre esteve por perto. Mais nova que eu por 5 anos, era a queridinha da família, a menina dos olhos de papai. Enquanto eu seguia o caminho certinho, faculdade, carreira estável, casamento, Iracema vivia intensamente. Morou em Salvador, depois no Rio, voltou para casa quando o dinheiro acabou. Arranjou empregos que não duravam mais que alguns meses. Ela era um espírito livre, como dizia nossa mãe para justificar sua falta de responsabilidade. Quando ela terminou mais um namoro turbulento e precisou de um lugar para ficar, ofereci nosso quarto de hóspede sem pensar 2 vezes. Só até você se reerguer, disse a ela. Tadeu não pareceu se importar. Aliás, sempre foram amigos, compartilhando o gosto por música e arte. Ele a chamava de cunhadinha, com aquele sorriso largo que me conquistou. Foi tão sutil que nem percebi quando deixei de ser a prioridade. Pequenos detalhes. Tadeu chegando mais tarde do trabalho, Iracema sempre arrumada demais para quem estava desempregada, os dois rindo de piadas internas que eu não compreendia. O universo conspirando em silêncio enquanto eu preparava jantares de família e planejava nosso futuro. Para nosso 10º aniversário, reservei mesa no Bargaço, restaurante à beira-mar, onde tivemos nosso primeiro encontro oficial. Coloquei o vestido verde esmeralda que ele me deu no aniversário anterior, perfumei os cabelos com o mesmo perfume que usava quando nos conhecemos. Queria celebrar não só o passado, mas renovar promessas para o futuro. Tadeu parecia nervoso durante todo o jantar. Atribuí isso à surpresa que preparei. Passagens para Fernando de Noronha, sonho que adiávamos havia anos. Quando ergui minha taça de espumante para brindar, notei seu olhar diferente. Havia culpa ali, e algo mais que não consegui identificar. À nossa história e aos próximos 10 anos, propus, sorrindo. Ele hesitou, girou a taça entre os dedos, e então olhou profundamente nos meus olhos. Clarice, eu preciso te contar uma coisa. Os olhos de Tadeu sempre me lembraram o oceano em dias de ressaca. Um castanho esverdeado intenso, quase indeciso sobre sua própria cor. Foi nesses olhos que me perdi por tantos anos. Agora, sentada à sua frente no restaurante, via algo diferente neles. Maré baixa, recuo, fuga. Nossa história não era um conto de fadas, mas tinha a solidez das coisas verdadeiras. Nos conhecemos quando eu já tinha 28 anos, e algumas desilusões na bagagem.
Filha de professores, cresci acreditando no poder transformador da educação. Formei-me em nutrição na UFPE e abri meu consultório especializado em alimentação regional saudável. Sempre fui defensora da culinária nordestina, mostrando que nossa dieta podia ser nutritiva sem perder o sabor que nos define. Tadeu veio do interior, de uma família de artesãos de Tracunhaém, cidade conhecida por suas esculturas em barro. Fugiu do destino de seguir o ofício do pai para estudar artes em Recife, mas nunca abandonou completamente suas raízes. Suas esculturas em madeira de imbuia e jacarandá misturavam o contemporâneo com o tradicional, assim como ele próprio. Nossa rotina era simples, mas reconfortante. Acordávamos cedo. Eu preparava uma vitamina de caju ou acerola enquanto ele regava as plantas no quintal. Tínhamos um pequeno jardim com ervas e algumas fruteiras. Um pé de pitanga que dava frutos vermelhinhos e doces no verão. Manjericão para o molho do macarrão de domingo, hortelã para o chá que tomávamos nas noites de inverno chuvoso. Aos sábados, íamos à feira de Casa Amarela. Tadeu conversava animadamente com os feirantes, pechinchava o preço das macaxeiras e batatas doces, enquanto eu escolhia frutas frescas. Voltávamos carregados com sacolas de palha cheias de produtos regionais. Goma para tapioca, queijo coalho para assar na churrasqueira improvisada no quintal, rapadura para adoçar o café. Em casa, éramos companheiros. Dividíamos as tarefas sem muito alarde. Ele lavava a louça enquanto eu cozinhava, eu cuidava das contas enquanto ele mantinha o carro em ordem. Nos entendíamos nos silêncios, nas manhãs preguiçosas de domingo quando ficávamos na rede da varanda, ele desenhando e eu lendo algum romance. Nossos planos para o futuro incluíam uma casa maior, talvez com espaço para um ateliê de verdade para Tadeu expor suas peças. Sonhávamos com viagens pelo interior do Nordeste, conhecer os lençóis maranhenses, as dunas de Genipabu, a Chapada Diamantina. Falávamos em filhos, mas sempre adiamos. Ainda temos tempo, dizíamos, sem imaginar que o tempo às vezes escorre por entre os dedos como a areia fina de nossas praias. Iracema era o oposto de mim em quase tudo. Enquanto eu era organizada, ela vivia no caos criativo. Enquanto eu guardava dinheiro para o futuro, ela gastava tudo em festas e viagens impulsivas. Seus olhos, parecidos com os meus, mas sempre mais vivos, tinham o brilho de quem encara a vida como uma festa constante. Quando minha irmã voltou a Recife depois de um relacionamento fracassado no Rio, estava abatida. O brilho de seus olhos havia sumido, substituído por olheiras profundas e um sorriso que não alcançava mais o rosto inteiro como antes. Como poderia negar ajuda? Ela era sangue do meu sangue, companheira das brincadeiras de infância nas férias em Porto de Galinhas, cúmplice nas escapadas adolescentes para os shows no bairro do Recife. Fique o tempo que precisar, disse a ela, entregando as chaves do quarto de hóspedes. Família é para essas horas. Tadeu foi ainda mais acolhedor. Sua casa é nossa casa, cunhadinha. Ficaremos felizes em ter sua companhia. Nos primeiros meses, tudo parecia bem. Iracema ajudava nas tarefas domésticas. Passou a cozinhar para nós quando eu chegava tarde do consultório. Organizamos juntos o São João no quintal de casa, com fogueira pequena, milho assado e até um improvisado pau de sebo que Tadeu montou para divertir os sobrinhos. Foi durante esses preparativos que notei o primeiro olhar diferente. Tadeu ajudava Iracema a pendurar bandeirinhas coloridas, e quando ela se esticou para alcançar o teto, o vestido subiu revelando suas pernas. Os olhos dele permaneceram ali por mais tempo que o adequado. Engoli seco e fiz de conta que não vi, porque há coisas que preferimos não enxergar. Depois disso, comecei a notar os pequenos detalhes. Como ele passava a acompanhar Iracema nas compras quando antes odiava ir ao shopping. Como os dois desenvolveram códigos próprios, piadas internas que eu não compartilhava. Como Tadeu passou a se arrumar mais para ficar em casa nos dias em que eu tinha plantão no hospital onde dava consultoria nutricional. Uma tarde, voltei mais cedo e os encontrei na cozinha.
Não estavam se beijando, nem se tocando. Apenas cozinhavam juntos, preparando um cuscuz recheado com carne de sol. Mas havia intimidade ali. Uma dança sincronizada de corpos que se moviam pelo espaço como se estivessem acostumados um ao outro. Tadeu passou por trás dela, colocou a mão em sua cintura suavemente para alcançar o armário. Um gesto pequeno, talvez inocente. Mas senti um frio na barriga, aquela intuição que toda mulher conhece. Naquela noite, não consegui dormir. Observei o rosto de Tadeu adormecido ao meu lado, as linhas de expressão que começavam a se formar ao redor dos olhos, a barba por fazer que arranhava minha pele quando nos beijávamos. Será que ele ainda me amava? Será que imaginava Iracema quando estávamos juntos? Resolvi ignorar os sinais. Concentrei-me no trabalho, nos pacientes que precisavam de mim. Comecei um projeto com mulheres da comunidade do Coque, ensinando alimentação saudável com produtos acessíveis. Quanto mais ocupada estivesse, menos tempo teria para alimentar paranoias. Foi nessa época que Tadeu passou a chegar mais tarde. O ateliê exigia mais tempo, dizia ele. Estava preparando uma exposição importante na galeria do Paço Alfândega. Acreditei, ou quis acreditar. Cheguei a visitar o ateliê algumas vezes, levando marmitas com comida caseira. Ele sempre parecia nervoso com minhas visitas surpresa. Não gosto que vejam as peças antes de ficarem prontas, justificava, cobrindo rapidamente alguns trabalhos. Quando completamos 10 anos de casados, decidi que era hora de reconectar, de mostrar a Tadeu por que nos escolhemos, porque construímos uma vida juntos. Planejei cada detalhe da noite especial, incluindo as passagens para Fernando de Noronha escondidas num envelope decorado com conchinhas que coletamos em nossa lua de mel em Maragogi. Enquanto me arrumava para nosso jantar de aniversário, Iracema entrou no quarto. Estava especialmente bonita naquele dia, com um vestido florido e os cabelos soltos. "Você está linda, mana", disse ela, me ajudando a fechar o colar. Seus dedos roçaram minha nuca, e senti um arrepio estranho. Tadeu é um homem de sorte. Sorri nervosamente, procurando nos olhos dela algum sinal de culpa ou traição. Mas só vi o carinho de sempre. Será que estava imaginando coisas? Será que meus medos estavam criando fantasmas onde não existiam? "Obrigada por cuidar de tudo enquanto estivermos fora", falei, guardando as passagens na bolsa. "Prometo que quando voltarmos, vamos te ajudar a encontrar seu próprio lugar." Ela assentiu, mas havia algo em seu sorriso que não alcançava os olhos. "Não se preocupe comigo. Sei me virar." No táxi, a caminho do restaurante, Tadeu segurou minha mão com força. Parecia tenso, suava mesmo com o ar-condicionado ligado. Atribuía ao calor de Recife, implacável mesmo nas noites. "Está tudo bem?" perguntei. "Sim", respondeu, olhando pela janela. "Só cansado. O dia foi intenso no ateliê." O bagaço estava exatamente como me lembrava. Mesas à beira-mar, luzes baixas, o cheiro de azeite de dendê e frutos do mar frescos. Pedi a mesma mesa onde nos sentamos há 10 anos, quando ele pediu que eu namorasse sério com ele, como dizia na época. A conversa fluiu aos tropeços. Falei sobre meus pacientes, sobre o projeto social, sobre os planos para nossa viagem. Ele concordava com a cabeça, sorria nos momentos certos, mas parecia distante. Como se seu corpo estivesse ali, mas sua mente vagasse por outros lugares. Quando o garçom trouxe a sobremesa, um pudim de leite com calda de maracujá, nossa favorita, decidi entregar as passagens. Era a hora da surpresa. "Amor, sei que temos passado por momentos difíceis ultimamente. Mas quero que saiba que acredito no nosso amor, na nossa história. Por isso..." Foi quando ele me interrompeu, colocando a mão sobre a minha. "Clarice, antes de qualquer coisa, precisamos conversar." Aquele tom, aquele olhar, conhecia bem demais para não saber o que vinha pela frente. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a suar. As palavras que viriam mudariam tudo. "O que foi?" perguntei com um nó na garganta.
Eu não sei como dizer isso, mas não posso mais fingir. Eu não posso mais fingir. Aquelas palavras pairaram entre nós como a névoa que às vezes cobre o Morro da Conceição nas manhãs de inverno. Já ouvi dizer que antes da tempestade vem a calmaria, mas comigo foi diferente. Antes da tempestade veio um tremor, uma certeza dolorosa de que nada mais seria como antes. Fingir o quê, Tadeu? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. As mulheres têm essa intuição, esse sexto sentido que nos prepara para as quedas antes mesmo de tropeçarmos. O garçom se aproximou para servir mais vinho. Tadeu o dispensou com um gesto, e pela primeira vez naquela noite, nossos olhares se encontraram verdadeiramente. Havia dor ali, mas também alívio. O alívio de quem finalmente se livra de um peso. Eu não queria que fosse assim, Clarice. Não planejei, juro que não. Fechei os olhos por um instante. O barulho das ondas de Boa Viagem invadiu meus ouvidos, misturando-se com as conversas animadas das mesas ao redor. Como as pessoas continuavam suas vidas normalmente enquanto a minha desmoronava? É outra pessoa, afirmei. Não perguntei. Vi em seu rosto que acertei. Ele assentiu, incapaz de verbalizar. Suas mãos, aquelas mãos habilidosas que esculpiam beleza em madeira bruta, tremiam sobre a toalha branca. Há quanto tempo? Alguns meses, respondeu, quase sussurrando. No começo era só uma amizade, uma conexão. Depois, pensei nos últimos meses. Nas noites em que ele chegou tarde cheirando a banho recém-tomado, nas mensagens que escondia quando eu entrava na sala, nas ligações que atendia na varanda, longe dos meus ouvidos. Vocês já... Sim, ele admitiu, e cada letra daquela pequena palavra foi como uma agulha perfurando meu coração. Não queria te magoar, Clarice. Tentei lutar contra isso, juro que tentei. Uma parte de mim queria gritar, quebrar os pratos, fazer uma cena como nos filmes. Outra parte, talvez mais forte, queria manter a dignidade. Respirei fundo, tentando controlar a tempestade que crescia dentro de mim. Quem é ela? O silêncio que seguiu durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Vi hesitação em seus olhos. Medo, talvez. E então, como quem finalmente salta de um precipício sabendo que não há volta, ele falou. Iracema. O mundo parou. Literalmente parou. As conversas ao redor emudeceram, o barulho das ondas cessou, até mesmo o ventilador de teto acima de nós pareceu congelar no tempo. Minha irmã. Minha própria irmã. Minha irmã? Repeti, como se ao dizer em voz alta pudesse tornar aquilo menos real. Iracema? A pessoa que mora na nossa casa? Que come na nossa mesa? Que... Não consegui continuar. Uma onda de náusea me invadiu. Vi flashes de momentos recentes. Os dois na cozinha, rindo juntos. Tadeu ajudando-a a levar compras para o quarto. O jeito como ela perguntava por ele quando chegava em casa. Como puderam? Não planejamos isso, Clarice. Acredite. Aconteceu aos poucos. Começamos a conversar mais quando você estava no plantão. Descobrimos que temos muito em comum. E então... Minha irmã, Tadeu. Minha irmã. Não uma desconhecida. Não uma colega de trabalho. Minha irmã. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Alguns clientes das mesas próximas olharam em nossa direção. Baixei o tom, mas não a intensidade. Ela cresceu comigo. Dividimos o mesmo quarto por anos. Confiamos uma na outra. E você? Você é meu marido. 10 anos, Tadeu. 10 anos. Ele abaixou a cabeça e, por um instante, pensei ter visto lágrimas em seus olhos. Por que ele chorava? Que direito tinha de se sentir vítima? Foi por isso que eu disse que precisávamos conversar hoje. Não podia deixar que continuássemos vivendo uma mentira. Não no nosso aniversário de casamento. Que nobre, pensei com amargura. Escolher justo o dia que simbolizava a nossa união para anunciar sua traição. Como se fosse uma prova de honestidade, de respeito.
Vocês planejaram isso juntos? Esta conversa? Este momento? Ele negou com a cabeça. Ela não sabe que estou contando para você hoje. Achei que devia isso a você, contar pessoalmente. Que consideração! Quis gritar. Mas em vez disso, perguntei o que realmente importava. Você a ama? O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer palavra. E então, como se precisasse verbalizar para tornar real, ele respondeu: Sim, eu amo Iracema. Uma frase simples, 5 palavras, que redefiniu tudo o que eu acreditava sobre minha vida. Não era apenas uma aventura, um caso passageiro de meia-idade. Era amor. Tadeu amava minha irmã. Por quê? O que ela tem que eu não tenho? Não é assim, Clarice. Não é uma competição. Não é sobre você ter ou não algo. É diferente. Diferente como? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Com ela, sinto-me vivo de novo. Lembra quando nos conhecemos? Aquela sensação de que tudo é novo, de que há um mundo inteiro para descobrir? Aquela energia criativa, aquela vontade de arriscar? Cada palavra era uma facada. Estava ele dizendo que eu o entediava? Que nossa vida estável, construída com tanto cuidado, era insuficiente? Então é isso? Eu sou a rotina, a obrigação, o tédio, e ela é a aventura, a diversão, a novidade. Não, não é tão simples assim. Ele tentou se explicar. Eu te respeito muito, Clarice. Você é incrível, sempre foi. Mas com o tempo, nos tornamos mais parceiros, mais amigos do que amantes. E com Iracema... Poupe-me dos detalhes. Cortei, sentindo-me enjoada. O que pretendem fazer agora? Continuaremos os 3 vivendo sob o mesmo teto, como uma grande família feliz? A ironia em minha voz era palpável. Ele pareceu murchar um pouco mais em sua cadeira. Achei que você merecia saber a verdade antes de decidirmos qualquer coisa. Passamos 10 anos juntos, construímos uma vida, temos memórias, planos. Memórias e planos. Como nosso sonho de conhecer Fernando de Noronha, registrado naquelas passagens que agora pareciam pesar uma tonelada em minha bolsa. Como nosso desejo de um dia termos filhos, sempre adiado para um futuro que nunca chegaria. Quanto tempo já dura isso? 4 meses, confessou. No começo era só uma amizade, conversas durante a noite quando você dormia. Depois, foi ficando mais profundo. 4 meses. 1/3 do ano. Enquanto eu trabalhava dobrado para pagar a reforma do nosso banheiro, enquanto eu ajudava minha mãe doente em Gravatá nos finais de semana, enquanto eu planejava nossa viagem de aniversário, eles viviam um romance debaixo do meu nariz. E o que você espera de mim agora, Tadeu? Que eu dê minha bênção? Que eu entenda? Não sei, Clarice. Sinceramente, não sei. Só sei que não podia continuar vivendo na mentira. Não com você. Mentira. A palavra ecoou em minha mente. Quantas vezes ele olhou nos meus olhos e disse, te amo, pensando nela? Quantas vezes fizemos amor enquanto ele imaginava o corpo dela? Você contou para alguém? Seus amigos sabem? Sua família? Não. Ninguém sabe. Pelo menos isso. A humilhação ainda não era pública. Ainda podia escolher como lidar com isso sem o peso dos olhares piedosos dos outros. Tirei as passagens da bolsa e coloquei sobre a mesa. Ele olhou sem entender. Fernando de Noronha. Era minha surpresa para você, para nós. 10 dias, mergulho incluído, pousada de frente para o mar. Exatamente como sempre sonhamos. Vi a compreensão passar por seus olhos, seguida pela culpa. Mais uma vez, quis ver dor ali, arrependimento genuíno. Mas o que encontrei foi apenas pena. Pena de mim. Clarice, eu sinto muito... Não, não sente. Cortei. Se sentisse, não estaria aqui destruindo tudo o que construímos por causa de um caso com minha irmã. Chamei o garçom e pedi a conta. Tadeu tentou impedir, dizendo que pagaria, mas fui firme.
Esta seria a última refeição que compartilharíamos como casal. A conta era o menor dos preços a pagar. Enquanto esperávamos, um silêncio pesado se instalou entre nós. 10 anos de história reduzidos a um vazio constrangedor. O que dizer quando não há mais nada a dizer? O que vamos fazer agora? Ele perguntou finalmente. Não há nós mais, Tadeu. Há você e Iracema. E há eu. Mas temos uma casa, móveis, contas conjuntas. Era tão típico dele pensar no prático, no tangível. Como se nossa história pudesse ser resumida a bens materiais, a divisões de patrimônio. Pode ficar com a casa. Vou para o apartamento de mamãe em Boa Viagem. Está fechado desde que ela se mudou para Gravatá. Não precisa sair, Clarice. Nós podemos... Nós? Que nós, Tadeu? Você acabou de me dizer que ama minha irmã, que transou com minha irmã na nossa casa. E agora quer discutir arranjos de moradia? Paguei a conta enquanto ele permanecia em silêncio. Alguns casais ao nosso redor comemoravam aniversários, noivados, promoções. A vida seguindo seu curso normal enquanto a minha implodiu. Levantei-me e peguei minha bolsa. Antes de sair, precisava fazer uma última pergunta. Ela também te ama? Ou é só mais uma das aventuras dela? Ele hesitou por um momento, depois respondeu. Ela diz que sim. Claro que dizia. Iracema sempre foi especialista em dizer o que os outros queriam ouvir. Mas por alguma razão, percebi que desta vez poderia ser verdade. O jeito como ela olhava para ele nos últimos tempos tinha uma intensidade difícil de fingir. Vou voltar para casa agora. Junte suas coisas e saia. Hoje. Clarice, já é tarde. Podemos conversar melhor amanhã quando... Não, Tadeu. Não haverá amanhã para nós. Acabou. Saí do restaurante sentindo o ar úmido de Recife me envolver como um abraço não solicitado. As luzes do Pina brilhavam na orla. Os bares começavam a encher com a alegria típica das noites nordestinas. A vida continuava para todos, menos para mim. Peguei um táxi e dei o endereço de casa. O motorista, um senhor de meia idade com forte sotaque pernambucano, tentou puxar conversa. A senhora está bem? Parece triste. Olhei pela janela, vendo a cidade que tanto amava passar como um borrão luminoso. Hoje descobri que meu marido ama minha irmã. O homem ficou em silêncio por alguns instantes. Depois murmurou um "oxe" baixinho, seguido de um "sinto muito". Não disse mais nada durante o trajeto, respeitando minha dor silenciosa. Quando cheguei em casa, as luzes estavam acesas. Iracema estava na sala, assistindo a uma novela na TV. Levantou-se ao me ver entrar. "Oi, mana! Como foi o jantar? Cadê Tadeu?" Olhei para ela como se a visse pela primeira vez. Minha irmã caçula, minha confidente de infância, agora uma estranha. Seus olhos, tão parecidos com os meus, revelavam um nervosismo mal disfarçado. Ele contou, falei simplesmente. Vi o choque em seu rosto, seguido por algo que parecia... alívio? Ela não negou, não fingiu não entender. Apenas sentou-se novamente, como se suas pernas não pudessem mais sustentar o peso de seus atos. Não era para ele contar hoje, não no aniversário de vocês. Então eles tinham discutido isso, planejado o momento certo para destruir minha vida. E quando seria o momento ideal, Iracema? Depois de quanto tempo vivendo essa mentira debaixo do meu teto? Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto que refletia o meu como um espelho distorcido. Não queríamos te machucar, Clarice. Nunca quisemos. Mas machucaram. E continuaram dia após dia olhando nos meus olhos, dormindo na minha casa, comendo a comida que eu preparava. Ela levantou-se, tentou se aproximar, mas recuei instintivamente. Seu toque me repugnava agora. Por que, Iracema? De todos os homens do mundo, por que o meu marido? Não escolhemos por quem nos apaixonamos, mana. Ela disse como se citasse algum romance barato. Não me chame de mana, cortei, sentindo a raiva finalmente superar o choque.
Você perdeu esse direito. Clarice, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso como adultas, como família. Família. A palavra soou como uma blasfêmia. Que família, Iracema? Aqui você destruiu. Aqui você traiu. Nesse momento, ouvi o barulho da chave na porta. Tadeu entrou, parecendo menor do que nunca. Olhou de mim para Iracema, compreendendo a situação. Vocês têm 1 hora para pegar suas coisas e sair da minha casa. Anunciei, surpreendendo até a mim mesma com a firmeza na voz. Clarice, não precisa ser assim. Tadeu tentou argumentar. 1 hora. Repeti. O que não levarem hoje, vou doar amanhã. Subi para o quarto, nosso quarto, e tranquei a porta. Ouvi seus passos apressados, vozes sussurradas, gavetas sendo abertas. O som da minha vida sendo desmontada. Sentei na cama que compartilhávamos há tanto tempo e peguei nosso álbum de casamento. Folheei as páginas, vendo os sorrisos congelados no tempo, as promessas que agora soavam vazias. No fundo do álbum, encontrei o bilhete que Tadeu me deu no dia em que nos casamos. Para sempre será pouco tempo para ficar ao seu lado. Que ironia. Para sempre acabou durando apenas 10 anos. Quando já não ouvia mais barulho na casa, destrancei a porta. O quarto de hóspedes estava aberto, a cama desfeita. Na cozinha, encontrei um bilhete de Iracema. Sinto muito por tudo. Quando estiver pronta, me liga. Como se algum dia eu fosse estar pronta para perdoar tamanha traição. Sentei-me na varanda, olhando para o céu estrelado de Recife. A brisa noturna trazia o cheiro do mar distante. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Não apenas pelo fim do casamento, mas pelo fim da irmandade, pelo fim da confiança, pelo fim da família que conheci. Tirei minha aliança e a segurei contra a luz. Um círculo perfeito, sem começo nem fim, como o amor deveria ser. Mas o nosso teve fim, e foi brutal. O celular tocou. Era minha mãe. Oi, filha. Ligando para saber como foi o jantar de aniversário. Respirei fundo. Como contar a ela que suas 2 filhas agora eram estranhas? Que o genro que ela tanto adorava tinha traído a todos? Mãe, preciso conversar. A senhora pode vir para Recife amanhã? Aconteceu alguma coisa? Você está com uma voz estranha. Sim, aconteceu, mas prefiro contar pessoalmente. Estou pegando o primeiro ônibus de Gravatá amanhã cedo. Aguenta firme, minha filha. Aguenta firme. Como se fosse possível. Desliguei e voltei a olhar para o céu. As mesmas estrelas que testemunharam momentos felizes agora observavam meu mundo desabando. A mesma lua que iluminou tantas noites de amor agora iluminava minha solidão. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo casamento perdido, pela irmã que traiu minha confiança, pelos sonhos que nunca se realizariam. Chorei por mim, pela mulher que acreditou ter construído algo sólido quando na verdade era tudo tão frágil. E em algum momento, entre soluços e lembranças, uma pergunta começou a se formar em minha mente. Como eu reconstruiria minha vida a partir daqui? 6 meses se passaram desde aquela noite em que meu casamento e minha relação com minha irmã desabaram. 6 meses vivendo no apartamento de minha mãe em Boa Viagem, acordando com o barulho das ondas e o grito dos vendedores de água de coco na praia. 6 meses tentando reconstruir os cacos da minha vida. No início, mal conseguia sair da cama. Mamãe veio de Gravatá e ficou comigo por 2 semanas, fazendo aquele cuscuz com manteiga de garrafa que sempre me confortou desde a infância. Seus 65 anos carregavam a sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. A dor não vai embora, minha filha, ela me disse uma tarde, enquanto estávamos sentadas na varanda. Você só aprende a carregar melhor. Aprendi a carregar, mas não foi fácil. Os primeiros dias foram de uma dor física, como se meu corpo tivesse sido atropelado. Depois veio a raiva, uma fúria que me consumia e me deixava acordada nas madrugadas, planejando vinganças que nunca executaria.
E, finalmente, a tristeza profunda. Aquela que corrói por dentro, que faz com que o mundo perca as cores. Joana, minha amiga desde os tempos da faculdade, tornou-se meu porto seguro. Nutricionista como eu, reorganizou seus horários para atender alguns dos meus pacientes enquanto eu tentava me recompor. Nas noites de sexta-feira, quando a solidão mais apertava, ela aparecia com uma garrafa de vinho e algum filme bobo para assistirmos. "Você vai superar isso", repetia ela como um mantra. Um dia de cada vez. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Voltei ao trabalho, mergulhando de cabeça na minha profissão. Ampliei o projeto no coque, criando uma horta comunitária onde as mulheres da comunidade cultivavam ervas e vegetais para vender nas feiras orgânicas. O trabalho era terapêutico. Ver as plantas crescerem, as pessoas se transformarem, me dava um propósito. E então, numa quinta-feira chuvosa típica do inverno recifense, recebi a mensagem que abalou meu frágil equilíbrio. "Precisamos conversar. É importante. Tadeu." 6 meses sem qualquer contato. E agora isso. Meu primeiro impulso foi bloquear o número, deletar a mensagem, fingir que nunca a vi. Mas havia algo na simplicidade daquelas palavras que me intrigou. O que poderia ser tão importante depois de tudo? Respondi com frieza. "Não temos nada para conversar." Sua resposta veio quase imediatamente. "É sobre a casa. Preciso vender minha parte." A casa. Nossa casa. O lugar que construímos juntos, onde plantamos um pé de pitanga no quintal, onde pintamos as paredes de azul céu porque Tadeu dizia que combinava com meus olhos. O lugar que abandonei naquela noite, deixando para trás 10 anos de memórias. Não respondi na hora. Precisava pensar. Legalmente, a casa pertencia aos dois, comprada com economias conjuntas antes mesmo do casamento. Eu poderia comprar a parte dele, mas isso significaria manter um lugar cheio de lembranças dolorosas. Poderia vendê-la inteira e dividir o valor, mas a ideia de estranhos vivendo entre nossas memórias me incomodava. Depois de uma noite insone, respondi: "Podemos nos encontrar amanhã no escritório do Dr. Nivaldo." Nivaldo era o advogado que cuidou do nosso divórcio. Um processo rápido e sem contestações que finalizamos 3 meses após a separação. Tadeu concordou. O encontro foi marcado para as 10 da manhã. Escolhi cuidadosamente a roupa naquela manhã. Um vestido azul marinho, sóbrio, mas elegante, saltos baixos, cabelo preso num coque. Queria parecer forte, inabalável, como se os últimos meses tivessem apenas me fortalecido, em vez de quase me destruir. O escritório de Dr. Nivaldo ficava no centro do Recife, num daqueles prédios históricos restaurados que guardam a memória da cidade. Cheguei 10 minutos antes, determinada a não demonstrar ansiedade. Quando Tadeu entrou, senti um aperto no peito que não esperava. Estava mais magro, com a barba por fazer e olheiras profundas. Usava uma camisa social simples e calça jeans, o uniforme informal que sempre preferiu. Nossos olhares se encontraram por um instante breve antes que eu desviasse para cumprimentar o advogado. A reunião foi objetiva. Tadeu queria vender sua parte da casa, precisava do dinheiro para investir numa galeria própria. Eu tinha 2 opções: comprar a parte dele ou concordar com a venda total do imóvel. "Preciso de tempo para pensar", respondi, mantendo a voz firme. "Quanto tempo?" perguntou o Dr. Nivaldo. "1 semana." O advogado fez algumas anotações e disse que prepararia os documentos necessários para qualquer que fosse minha decisão. Quando a reunião terminou, pensei que poderia sair dali sem mais conversas, mas Tadeu me alcançou no corredor. "Clarice, podemos tomar um café?" 5 minutos, só isso. Meu instinto dizia para recusar, para manter a distância segura que havia construído. Mas algo no seu olhar, uma vulnerabilidade que não esperava encontrar, me fez aceitar. Atravessamos a rua até uma cafeteria pequena, daquelas que servem café nordestino forte com tapiocas recheadas de queijo de coalho. Fizemos os pedidos em silêncio.
Quando finalmente estávamos sentados frente a frente, ele falou: "Como você está?" A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, me pegou de surpresa. Como eu estava? Destruída e reconstruída, amargurada e esperançosa, perdida e encontrada. Estou seguindo em frente, respondi com honestidade. E você? Ele deu um sorriso triste, daqueles que não alcançam os olhos. As coisas não saíram como esperávamos. Esperávamos? Você e Iracema, você quer dizer. Ele assentiu, girando a xícara de café entre os dedos, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Iracema voltou para o Rio há 2 meses. A notícia me atingiu como um tapa. 2 meses? Então o grande amor, a paixão que destruiu nosso casamento, durou apenas 4 meses? O que aconteceu? Perguntei, mais por curiosidade do que por compaixão. Ele suspirou profundamente antes de responder. Descobrimos que somos muito diferentes. O que parecia excitante no começo, a espontaneidade dela, o jeito livre de viver, se tornou um problema quando tentamos construir uma rotina juntos. Uma parte mesquinha dentro de mim queria rir. Claro que não daria certo. Iracema nunca soube o que era compromisso. Nunca conseguiu manter um relacionamento por mais de alguns meses. E Tadeu, por mais que tentasse parecer um espírito livre com suas esculturas e seu violão, sempre foi um homem de hábitos, de estabilidade. Sinto muito, disse, sem realmente sentir. Ela disse que se sentia sufocada, que eu estava tentando transformá-la em você. As palavras caíram como pedras entre nós. Transformá-la em mim. A ironia era quase dolorosa demais. E a galeria? É por isso que precisa do dinheiro da casa? Ele confirmou com a cabeça. É um espaço no bairro do Recife Antigo. Pequeno, mas bem localizado. Consegui alguns investidores interessados, mas preciso entrar com uma parte significativa. Seu sonho se realizando, então. Tentei manter o tom neutro, mas uma pontada de amargura escapou. Nem todos os sonhos. E seus olhos encontraram os meus, e por um momento vi ali o homem por quem me apaixonei tantos anos atrás. Clarice, eu... Não, interrompi, levantando a mão. Não diga algo de que vai se arrepender depois. Só queria que soubesse que sinto muito, por tudo. Pelo jeito como aconteceu, pelo sofrimento que causei. Olhei pela janela da cafeteria, observando o movimento da rua. Pessoas andando apressadas sob a garoa fina, carregando guarda-chuvas coloridos. A vida continuando seu curso, indiferente às nossas pequenas tragédias pessoais. Sabe o que é mais difícil, Tadeu? Não é ter perdido você, é ter perdido a confiança. Em você, em Iracema, em mim mesma por não ter percebido antes. É acordar todo dia e me perguntar se qualquer pessoa na minha vida é realmente quem diz ser. Ele abaixou o olhar, incapaz de sustentar o peso das minhas palavras. Se pudesse voltar atrás... Mas não pode, cortei. Ninguém pode. Terminamos o café em silêncio. Quando saímos para a rua, a chuva havia aumentado. Ficamos parados sob a marquise da cafeteria, observando a água formar poças no asfalto. Vou comprar sua parte da casa, decidi subitamente. Tem certeza? Pensei que talvez quisesse um recomeço completo, um lugar novo. A casa é minha história também. Não vou deixar que o que vocês fizeram me roube isso também. Ele assentiu, respeitando minha decisão. Avisarei Dr. Nivaldo. Estávamos prestes a nos despedir quando ele segurou meu braço suavemente. Você acha que um dia vai me perdoar? A pergunta pairou entre nós, pesada como as nuvens carregadas acima. Perdoar. Uma palavra tão pequena para um processo tão complexo. Não sei, Tadeu. Sinceramente, não sei. E Iracema? Minha irmã. Meu sangue. A ferida que talvez nunca cicatrizasse completamente. Algumas traições cortam mais fundo que outras. Ele me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Ela sente sua falta. Nunca quis perder a irmã. Deveria ter pensado nisso antes.
A chuva diminuiu um pouco, permitindo que nos despedíssemos. Não houve abraços, nem promessas de manter contato. Apenas um aceno de cabeça, o reconhecimento silencioso de que um capítulo estava sendo encerrado. Caminhei até o ponto de ônibus, sentindo as gotas frias tocarem meu rosto, misturando-se com lágrimas que não percebi que estavam caindo. Peguei o telefone e disquei um número que nunca pensei que discaria novamente. Alô? A voz hesitante de Iracema do outro lado da linha fez meu coração apertar. Sou eu, respondi, sentindo a garganta seca. Clarice? Meu Deus, não acredito que você ligou. Eu tenho esperado tanto por isso. Tenho sonhado com o dia em que... Não estou ligando para retomar nossa relação. Interrompi, mantendo a voz firme. Só quero entender. Preciso entender como você pôde fazer isso comigo. Um silêncio pesado se instalou na linha, quebrado apenas pelo som distante do mar entrando pela janela do meu apartamento. Posso te encontrar? Pessoalmente? Ela perguntou finalmente. Estou no Rio, mas posso pegar um voo amanhã. Não, respondi rapidamente. Não estou pronta para te ver ainda. Só quero conversar. Tudo bem, ela concordou, a voz embargada. Por onde começo? Pelo começo. Quando tudo mudou? Quando você começou a ver meu marido com outros olhos? Ela respirou fundo antes de responder. Foi gradual. No início, eram só conversas durante a noite, quando você estava dormindo ou no plantão. Ele falava sobre arte, sobre seus sonhos, sobre coisas que vocês já não conversavam mais. E isso justifica? Não estou tentando justificar, Clarice. Só estou respondendo sua pergunta. Fechei os olhos, tentando controlar a raiva que voltava a crescer. Continue. Começamos a perceber que tínhamos muito em comum. Um dia, ele me mostrou seu ateliê, suas obras inacabadas. Havia uma paixão nele quando falava de arte que era contagiante. Eu conhecia essa paixão, respondi amargamente. Foi por ela que me apaixonei. Eu sei. E me senti horrível por isso. Tentei lutar contra o que estava sentindo. Juro que tentei. Mas não tentou o suficiente. Não, ela admitiu. Um dia, ele estava me mostrando como esculpir madeira. Nossas mãos se tocaram e... Aconteceu. Imaginei a cena e senti náusea. Meu marido e minha irmã em seu ateliê, tocando-se, beijando-se. As imagens queimavam como ácido. Por que não saíram de casa? Por que continuaram vivendo sob meu teto, mentindo para mim dia após dia? Covardice, ela respondeu com uma honestidade que não esperava. Medo de enfrentar o que tínhamos feito, medo de te machucar. Dizíamos a nós mesmos que era temporário, que iríamos resolver as coisas, encontrar um jeito de contar sem destruir tudo. Mas destruíram. Sim, destruímos. E me arrependo profundamente, Clarice. Não pelo que senti por Tadeu, mas por como magoei você, por trair sua confiança. Seu arrependimento parecia sincero, mas ainda assim insuficiente. 10 anos de casamento, uma vida inteira de irmandade. Como algumas palavras poderiam compensar tamanha perda? Tadeu me disse que vocês terminaram. Ela ficou em silêncio por um momento antes de confirmar. Sim. Descobrimos que o que tínhamos não era sustentável. O que parecia liberdade para mim era caos para ele. O que parecia paixão espontânea logo se transformou em cobranças, em expectativas que eu não conseguia atender. Irônico, não é? Destruíram meu casamento por algo que nem sequer durou. Não foi só isso, Clarice. Ela disse com uma voz suave. Seu casamento já estava diferente. Tadeu sentia falta de conexão, de novidade. Você estava tão focada em construir segurança que talvez não tenha percebido que ele precisava de aventura também. As palavras dela me atingiram como um tapa. Estava ela culpando-me pelo fim do meu próprio casamento? Então a culpa é minha? Por não ser aventureira o suficiente?
Por construir uma vida estável em vez de viver como uma adolescente irresponsável aos 38 anos? Não estou culpando você, ela se defendeu. Só estou dizendo que relacionamentos são complicados. Às vezes pessoas mudam, necessidades mudam. E a solução é pular para a cama da irmã da sua esposa? Claro que não. O que fizemos foi errado, terrível. Estou apenas tentando explicar, não justificar. Respirei fundo, sentindo as lágrimas voltarem. Não queria chorar, não na frente dela, mesmo que fosse apenas pelo telefone. Você sabe o que é pior, Iracema? Não é só ter perdido Tadeu, é ter perdido você. Minha irmã, minha confidente, a pessoa que deveria estar ao meu lado nos momentos difíceis, não causando-os. Eu sei, ela sussurrou, a voz quebrada pelo choro. E daria qualquer coisa para voltar atrás, para ter sido forte o suficiente para resistir, para ter saído de sua casa no momento em que percebi o que estava acontecendo. Um silêncio pesado se instalou entre nós. O que mais havia para dizer? O dano estava feito, as cicatrizes formadas. Clarice, você acha que um dia vai conseguir me perdoar? A mesma pergunta que Tadeu havia feito horas antes. Perdão. Uma palavra tão pequena para um conceito tão imenso. Não sei, Iracema. Perdoar não significa esquecer, nem significa que as coisas voltarão a ser como eram. Eu entendo. Só quero que saiba que, quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, estarei aqui. Você é minha irmã, a única que tenho. Sinto tanto a sua falta. As palavras dela despertaram em mim sentimentos contraditórios. Raiva pela traição, saudade pela irmandade perdida, medo de confiar novamente. Preciso desligar agora, falei, sentindo-me emocionalmente exausta. Tudo bem. Obrigada por ter ligado, Clarice. Significa muito. Desliguei sem me despedir, incapaz de formular palavras para encerrar aquela conversa. Sentei-me na varanda, olhando para o mar distante, as ondas quebrando na areia sob o luar. O mesmo mar que testemunhou tantos momentos da minha vida, agora presenciava este momento de encruzilhada. Perdoar. Seguir em frente. Reconstruir. Palavras que flutuavam na minha mente como os barcos de pescadores no horizonte. Seria possível reconstruir algo das ruínas do que foi destruído? Ou seria melhor construir algo totalmente novo, sem alicerces no passado? As lágrimas vieram, abundantes e libertadoras. Chorei pela mulher que fui, pelo casamento que tive, pela irmã que amei. Chorei pela ingenuidade perdida, pela confiança quebrada. Mas pela primeira vez em 6 meses, também chorei com esperança. Porque finalmente entendi que, independentemente do caminho que escolhesse, perdoar ou não, manter ou cortar laços, a decisão seria minha. Meu poder. Minha escolha. Não mais vítima das escolhas de outros, mas arquiteta do meu próprio destino. Acordei na manhã seguinte com uma clareza que não sentia há meses. Tomei uma decisão sobre a casa, sobre Tadeu, sobre Iracema, sobre mim mesma. Peguei o telefone e fiz 2 ligações. A primeira para doutor Nivaldo, confirmando que compraria a parte de Tadeu na casa. A segunda para uma agência de viagens. Bom dia, gostaria de reservar uma passagem para Fernando de Noronha, só de ida. O arquipélago de Fernando de Noronha surgiu no horizonte como uma promessa. Da janela do pequeno avião, observei aquele paraíso de águas cristalinas e picos vulcânicos emergindo do azul profundo do Atlântico. Seria aqui, neste pedaço de Brasil isolado do continente, que eu encontraria as respostas que buscava? Já fazia 1 ano desde o dia em que meu casamento terminou. 1 ano desde que descobri a traição de Tadeu e Iracema. 1 ano construindo uma nova versão de mim mesma. Depois de comprar a parte da casa que pertencia a Tadeu, decidi que precisava de uma pausa. Não apenas de Recife, mas da vida que havia criado ali. Minha mãe achou loucura quando contei que tinha reservado uma passagem só de ida para Noronha. E o consultório? E seus pacientes?
E o projeto no coque? Perguntou preocupada. Joana vai assumir temporariamente. O projeto tem coordenadores capacitados. Tudo vai continuar funcionando sem mim por um tempo. Por quanto tempo? Não sei, mãe. Até eu encontrar o que estou procurando. E assim embarquei, com 2 malas contendo o essencial e o coração carregado de perguntas sem respostas. A pousada que escolhi ficava na Vila dos Remédios, uma construção simples de paredes coloridas e um jardim cheio de flores tropicais. Da varanda do meu quarto, podia ver o mar e o Morro do Pico, imponente sentinela da ilha. Os primeiros dias foram apenas eu e o mar. Longos mergulhos nas águas transparentes da Baía do Sancho, caminhadas solitárias pela Praia do Leão, observando as tartarugas que vinham desovar na areia. Aos poucos, fui me sentindo parte daquele lugar, como se a ilha me acolhesse em seu abraço primitivo e poderoso. Conheci Dona Zefa, uma senhora de quase 80 anos que morava na ilha desde que nasceu. Ela vendia tapiocas e sucos naturais numa barraquinha colorida na praia do Porto. Suas mãos enrugadas preparavam a massa com a destreza que só décadas de prática proporciona. A senhora não é turista comum, ela me disse um dia, servindo-me uma tapioca com coco fresco ralado na hora. Tem algo diferente no seu olhar. Como assim? A maioria vem aqui para fugir da rotina por uns dias. A senhora parece estar fugindo de algo mais profundo. Sorri, surpresa com sua percepção aguçada. Estou tentando me reencontrar, na verdade. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. O mar de Noronha tem esse poder. Ele leva embora o que não serve mais e traz de volta o que importa. Suas palavras ficaram comigo enquanto eu nadava nas piscinas naturais, enquanto observava os golfinhos na Baía dos Golfinhos, enquanto contemplava o pôr do sol na praia do Boldró. O que o mar levaria embora? O que ele traria de volta? Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Aluguei uma casinha simples perto da Praia da Conceição e comecei a atender como nutricionista na única clínica da ilha. O dinheiro era pouco, mas suficiente. A vida era simples, mas plena. Pela primeira vez em muito tempo, conseguia dormir sem pesadelos, acordar sem aquela angústia apertando o peito. Foi lá, entre o mar e o céu de Noronha, que comecei a escrever. De início, apenas um diário, palavras soltas sobre meus dias, minhas descobertas, minhas feridas ainda abertas. Depois, histórias curtas sobre mulheres e suas jornadas de autodescoberta. Em cada personagem que criava, colocava um pedaço de mim, não apenas da dor, mas da resiliência, da capacidade de recomeçar. Numa tarde particularmente quente, enquanto digitava sob a sombra de uma amendoeira, recebi um e-mail inesperado. Era de Tadeu. Clarice, espero que esteja bem. Soube por Joana que você está em Fernando de Noronha. Fico feliz que tenha finalmente realizado esse sonho, mesmo que não como planejamos. A galeria está indo bem. Abri há 2 meses no Recife Antigo. Ainda é pequena, mas já consegui expor o trabalho de alguns artistas locais prometedores, além das minhas próprias peças. Iracema voltou a Recife há algumas semanas. Ela está morando com nossa mãe em Gravatá, ajudando a cuidar dela depois da cirurgia de catarata. Ela pergunta por você constantemente. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas pensei que talvez gostasse de saber. Tadeu? Reli o e-mail várias vezes, tentando entender o que sentia. Não era mais aquela dor lancinante dos primeiros meses, nem a raiva corrosiva que veio depois. Era algo diferente, mais sutil. Nostalgia, talvez. Ou apenas o reconhecimento de que aquelas pessoas, que um dia foram tão centrais na minha vida, agora eram apenas personagens de um capítulo encerrado. Não respondi imediatamente. Precisava processar, entender o que aquelas notícias significavam para mim. Fechei o computador e caminhei até a praia. O mar estava calmo naquele dia. Ondas suaves lambendo a areia dourada. Sentei-me à beira da água, deixando que a espuma molhasse meus pés.
Pensei em Tadeu e sua galeria, o sonho que sempre teve e que agora realizava. Pensei em Iracema, de volta a Recife, de volta à nossa família. Pensei em minha mãe e seus 66 anos, recuperando-se de uma cirurgia sem que eu estivesse lá para ajudar. Foi então que percebi que, mesmo tendo cruzado o oceano para me afastar, mesmo tendo construído uma nova rotina neste paraíso isolado, ainda havia amarras invisíveis me conectando à vida que deixei para trás. E talvez isso não fosse algo ruim. Naquela noite, sentada na varanda da minha casinha, sob um céu estrelado como só Noronha sabe oferecer, escrevi minha resposta. Tadeu, obrigada por suas notícias. Fernando de Noronha é tudo o que sempre sonhamos e mais. O mar aqui tem um poder curativo que não consigo explicar em palavras. Fico feliz que a galeria esteja indo bem. Sempre soube que você conseguiria. Sua arte sempre mereceu um espaço próprio para brilhar. Quanto a Iracema, agradeço a informação. Talvez um dia estejamos prontas para reconstruir algo da nossa relação. Não sei quando, nem como, mas a possibilidade existe, e por hora isso é suficiente. Diga à mamãe que ligarei em breve. Cuide-se, Clarice. Apertar o botão de enviar foi como fechar um livro depois de ler o último capítulo. A história permanece em você, molda quem você é, mas não define mais cada um dos seus dias. Na manhã seguinte, acordei com o cantar dos bem-te-vi que faziam um ninho no telhado da casa. Preparei um café forte, como sempre gostei, e sentei-me para revisar os textos que havia escrito nos últimos meses. Eram bons. Mais que bons, eram verdadeiros. Histórias sobre perda, traição, recomeço. Sobre mulheres que, como eu, precisaram reconstruir-se a partir dos escombros do que um dia foram. Não era literatura rebuscada, mas havia alma ali. Com um impulso que não planejei, compilei todos em um arquivo e enviei para uma editora em Recife, conhecida por publicar autores locais. Mulheres Ilha, escrevi no título. Mulheres que, como ilhas, parecem isoladas, mas na verdade estão conectadas por correntes profundas e invisíveis. 2 meses depois, recebi a resposta. Estavam interessados em publicar minha coletânea de contos. A editora era pequena, a tiragem seria limitada, mas seria um começo. Minha voz, minhas histórias, chegando a outras mulheres que talvez estivessem passando pelo mesmo processo de redescoberta. Foi quando soube que era hora de voltar. Não porque Noronha não fosse mais suficiente, o paraíso continuaria ali, sempre disponível quando eu precisasse daquela paz que só as ilhas sabem oferecer. Mas porque percebera que fugir não era a resposta. A verdadeira jornada não era geográfica, mas interior. No meu último dia na ilha, fiz uma caminhada até o mirante da Baía dos Porcos. Era meu lugar favorito, um ponto elevado de onde se podia ver quase todo o arquipélago. O vento soprava forte, trazendo o cheiro característico de maresia e flores silvestres. "A senhora vai embora amanhã?" perguntou Dona Zefa, que coincidentemente também estava no mirante naquela tarde. "Sim, vou voltar para Recife." "Encontrou o que estava procurando?" Refleti por um momento antes de responder. Encontrei algo melhor. Encontrei a paz de saber que a busca nunca termina realmente. Ela sorriu, os olhos enrugados reduzindo-se a pequenas fendas de sabedoria. "Vai voltar um dia?" "Com certeza. Esta ilha agora faz parte de mim." No dia seguinte, enquanto o avião decolava, olhei pela janela para ver Noronha diminuindo até se tornar apenas um pontinho verde no oceano imenso. Levava comigo muito mais do que quando cheguei. Um livro a ser publicado, histórias para contar e, principalmente, uma nova versão de mim mesma. Recife me recebeu com seu calor característico e o abraço apertado de Joana, que foi me buscar no aeroporto. "Você está diferente", ela comentou enquanto dirigia pelas ruas familiares da cidade. "Mais leve." "Me sinto diferente", confirmei. A casa em Casa Forte estava como a deixei, mas ao mesmo tempo parecia outra. Ou talvez fosse eu quem estivesse vendo com outros olhos.
O pé de pitanga no quintal havia crescido, dando frutos vermelhos e brilhantes. A vida continuava, indiferente aos nossos dramas pessoais. Retomei meu consultório, meus projetos sociais. Fui à gráfica acompanhar a impressão do meu livro, ver cada página sair da máquina, sentir o cheiro de tinta fresca, passar os dedos pelas letras que contavam não apenas histórias inventadas, mas minha própria história. Era uma experiência quase mística. 3 meses após meu retorno, recebi um convite inesperado. Era o cartão de inauguração da nova coleção na Galeria de Tadeu. Uma exposição de esculturas em madeira inspiradas nas ilhas brasileiras, com peças representando Noronha, Itamaracá, Tinharé. Hesitei por dias. Estava pronta para esse reencontro? Para ver Tadeu em seu novo espaço, talvez com um novo amor, certamente com uma nova vida construída sem mim? Na noite da exposição, vesti um vestido verde água que comprara em Noronha, feito por artesãs locais. Prendi o cabelo, agora salpicado de fios grisalhos que decidi não esconder, num coque simples. No pescoço, um colar de conchas que recolhi na Praia do Sancho. A galeria ficava num casarão restaurado na Rua do Bom Jesus, no coração do Recife antigo. Luzes suaves iluminavam as peças expostas, esculturas em jacarandá, imbuia e cedro, que capturavam a essência das ilhas com uma precisão impressionante. Reconheci Tadeu imediatamente, conversando com um grupo de visitantes perto da entrada. Estava elegante num terno claro, os cabelos mais grisalhos do que me lembrava, mas ainda assim, o mesmo homem por quem me apaixonei tantos anos atrás. Nossos olhares se cruzaram por cima das cabeças dos convidados, e por um instante, o tempo pareceu suspenso. Ele se aproximou lentamente, como quem teme espantar um pássaro raro. Você veio, disse simplesmente. As esculturas são lindas, respondi, indicando com um gesto a peça mais próxima que representava claramente o Morro do Pico de Noronha. Foram inspiradas nas suas fotos, as que você postava nas redes sociais. A revelação me pegou de surpresa. Ele havia acompanhado minha jornada à distância, observando os fragmentos que eu compartilhava do meu novo mundo. Não sabia que você olhava. Sempre olhei, ele admitiu. Era minha forma de saber que você estava bem. O caminhamos pela exposição, comentando as peças, evitando assuntos mais profundos. Era um reencontro cuidadoso, respeitoso. 2 pessoas que um dia compartilharam tudo e agora reaprendiam a existir nos espaços vazios que ficaram. Seu livro está vendendo bem, ele comentou. Vi em uma livraria no Shopping Recife. Comprei um exemplar. E o que achou? Sincero. Doloroso às vezes. Belo. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Reconheci-me em algumas passagens. O livro não é sobre você, esclareci. Eu sei. É sobre você, sobre seu processo. E por isso mesmo é impossível não me ver ali como parte do que te trouxe até aqui. Havia uma sabedoria em suas palavras que não existia antes. Talvez a dor também o tivesse transformado, assim como a mim. Clarice! A voz familiar me fez virar. Iracema estava parada a alguns metros de distância, hesitante, como se não soubesse se seria bem-vinda. Estava mais magra, os cabelos mais curtos, mas ainda assim, inconfundivelmente minha irmã. Eu convidei Iracema também, explicou Tadeu, parecendo subitamente nervoso. Espero que não se importe. Nossos olhares se encontraram. Eu e minha irmã, separadas por muito mais que os poucos metros de distância física. O que dizer à pessoa que um dia foi extensão de você mesma e depois se tornou a causa da sua maior dor? Oi, Iracema, consegui dizer. Ela se aproximou cautelosamente, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Seu cabelo está lindo assim, ela comentou, notando os fios grisalhos que eu agora exibia com orgulho. Obrigada. Parei de pintar em Noronha. Não havia necessidade lá. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Tadeu, percebendo a tensão,
Murmurou algo sobre precisar atender outros convidados e se afastou, deixando-nos a sós. Li seu livro. Ela disse finalmente. É poderoso, Clarice. Você sempre teve esse dom com as palavras. Obrigada. Escrever foi terapêutico. Ela assentiu, entendendo sem que eu precisasse elaborar. Como está, mamãe? Perguntei, mudando para um terreno mais seguro. Está bem. A cirurgia foi um sucesso. Sente sua falta, mas entende que você precisava desse tempo. Outro silêncio, menos tenso dessa vez. Observei minha irmã com novos olhos. Não era mais a vilã da minha história, nem a menina irresponsável que sempre precisava ser resgatada. Era apenas uma mulher, imperfeita como todos nós, tentando encontrar seu caminho. Estou trabalhando numa ONG em Gravatá, ela continuou. Ajudamos mulheres vítimas de violência doméstica a recomeçar. Ensinamos artesanato, oferecemos apoio psicológico, coisas assim. Isso é surpreendente. No bom sentido, espero. Ela sorriu timidamente. No melhor sentido possível. A conversa fluiu mais facilmente depois disso. Falamos sobre Noronha, sobre o livro, sobre a ONG. Não mencionamos o passado, nem Tadeu, nem o que aconteceu. Não por medo ou negação, mas porque aquele não era o momento. Havia muito a reconstruir antes que pudéssemos enfrentar as ruínas do que foi destruído. Quando a exposição terminou, saímos juntas para a noite quente do Recife. As ruas históricas estavam iluminadas. Música vinha de algum bar próximo. Casais passeavam de mãos dadas. Posso te ligar qualquer dia desses? Perguntou Iracema, hesitante. Talvez tomar um café, conversar mais. Olhei para minha irmã, o mesmo sangue, a mesma origem, mas agora separadas por um oceano de mágoas e experiências. Ainda assim, ali estava ela, estendendo uma ponte sobre essas águas turbulentas. Sim, respondi finalmente. Podemos tentar. Seu sorriso tímido iluminou seu rosto, lembrando-me da menina com quem dividi a infância em Gravatá, com quem corri pelos canaviais, com quem dividi segredos e sonhos. Boa noite, Clarice, ela disse, inclinando-se hesitante para um abraço que não chegou a acontecer. Em vez disso, apenas apertou minha mão brevemente antes de se afastar na direção do estacionamento. Caminhei sozinha até onde havia estacionado meu carro, sentindo a brisa morna do Recife acariciar meu rosto. As estrelas brilhavam no céu, menos visíveis que em Noronha, mas ainda assim presentes, testemunhas silenciosas da nossa existência. No caminho para casa, pensei em tudo o que havia vivido no último ano e meio. A traição, a dor, a fuga, o encontro comigo mesma. E agora, este recomeço. Não era o final feliz dos contos de fadas, com o príncipe encantado e o felizes para sempre. Era algo mais genuíno, mais verdadeiro. Era a história de uma mulher que se quebrou e se reconstruiu, mais forte nas rachaduras. Ao entrar em casa, a mesma onde um dia vivi com Tadeu, não senti mais o fantasma da traição em cada canto. Este espaço também havia se transformado, ou talvez fosse eu quem o via com outros olhos. Na mesa do escritório, o exemplar do meu livro recém-publicado brilhava sob a luz do abajur. Abriu na dedicatória, as palavras que escolhi cuidadosamente. Para todas as mulheres que precisaram se reinventar, e especialmente para mim, que descobri que sou muito mais do que os relacionamentos que me definiram. Sorri para mim mesma, sentindo uma paz que não vinha da ausência de dor, mas da compreensão de que a dor havia se transformado em força. Não sabia o que o futuro reservava. Se Iracema e eu conseguiríamos reconstruir nossa irmandade. Se algum dia encontraria um novo amor. Se continuaria escrevendo, se voltaria para Noronha um dia. A única certeza era que, independentemente do caminho, eu caminharia com passos firmes, dona da minha própria história. Lá fora, a chuva fina começou a cair, aquela chuva típica dos finais de tarde recifenses. Abri a janela, deixando que algumas gotas molhassem meu rosto.
como dizia minha avó. Chuva é renovação. É a natureza nos lembrando que depois da lágrima vem a vida. E vida era exatamente o que eu tinha agora. Plena, imperfeita, desafiadora, minha. A mulher que foi traída pelo marido e pela irmã não existia mais. Em seu lugar, havia nascido alguém mais forte, mais sábia, mais compassiva. Alguém que aprendeu que perdoar não significa esquecer ou aprovar, mas libertar-se das amarras do passado. Alguém que descobriu que o amor, por si mesma, pelo mundo, pela vida, é maior que qualquer traição. Fechei o livro e me preparei para dormir. Amanhã seria um novo dia, um novo capítulo, uma nova chance de escrever, com minhas próprias mãos, a história que quero viver. Se você gostou desta história, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Suas interações são o que mantém este trabalho vivo e me motivam a continuar criando conteúdos que tocam o coração. Obrigada por me acompanhar nesta jornada de palavras e emoções.